Muito bem, a paz do Senhor, Deus nos abençoe. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Oséias. Como eu tinha dito, vamos falar sobre essa semana, talvez, alguns textos do livro do profeta Oséias. Oséias, o capítulo de número 7 e o versículo de número 9. Estranhos lhe devoraram a força e ele não sabe. Também cães se espalham sobre ele e não sabe. Envelheceu e não sabe. Olha que coisa interessante. O profeta Oséias foi levantado por Deus para denunciar a decadência invisível de Israel. O mais assustador do texto não é somente a perda da força, mas a inconsciência da perda. Se lembram de José e Maria quando estavam voltando para Nazaré, que esqueceram Jesus em Jerusalém? Que eles não perceberam? Se lembram de Sansão, que perdeu o espírito e não sabia? Israel estava sendo consumido lentamente, espiritualmente, envelhecido, emocionalmente esgotado, moralmente corrompido e ainda assim continuava vivendo como se estivesse forte. Tem muita aparência em nossos púlpitos. O versículo traz duas expressões extremamente profundas. Lhe devoram a força e ele não sabe. Cães se espalham sobre ele e não sabe. As cães representam sinais de envelhecimento, desgaste e declínio. O problema não era envelhecer, o problema era não perceber que estava envelhecendo espiritualmente. A igreja moderna, a liderança do século XX, vive um dos maiores perigos proféticos. Perder a sensibilidade sem perceber que perdeu. Há ministérios cheios de estrutura, mas vazios de glória, mas não sabem. Há pregadores com voz forte e alma cansada, mas eles não sabem. Há igrejas lotadas de gente, mas esvaziadas da presença, mas elas não sabem. Os antigos viam esse texto como retrato da anestesia espiritual. A pior enfermidade da alma é quando ela adoece sem sentir dor. Olha que coisa interessante. Israel havia feito alianças com povos pagãos. Misturado o culto santo com a idolatria, gradualmente perdeu sua identidade espiritual. O capítulo 7 de Oséias descreve uma nação espiritualmente adulterada, politicamente corrompida, emocionalmente endurecida e profeticamente inconsciente. Deus não acusa Israel apenas de pecado, Deus acusa Israel de inconsciência espiritual. Esse termo que é usado aqui no hebraico, não sabe, lo iada, iada que eu digo, lo iada, implica ausência de discernimento, cegueira progressiva, incapacidade de perceber a própria ruína. Israel estava caindo sem notar a queda. Tem muitos pregadores em grandes congressos que estão caindo, outros já caíram, mas não percebem que perderam Deus. Você está começando a me entender ou não? Deixa eu te dar aqui algumas lições para você entender melhor. Você está me ouvindo? Tem alguém me ouvindo aí ou não? A primeira lição que nós temos aqui é que existe um desgaste espiritual silencioso. Israel não perdeu força de uma vez, foi lentamente devorado. O inferno raramente destrói alguém instantaneamente, ele prefere corroer lentamente a oração, a sensibilidade, a pureza, o temor, o quebrantamento, a generosidade, a meditação, a leitura bíblica. Sansão é o maior exemplo disso, ele brincou tantas vezes com o pecado que chegou o dia em que não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. A tragédia não é apenas perder a presença, é continuar agindo como se ainda tivesse. O primeiro estágio da apostasia não é o escândalo, é a perda da percepção espiritual. Há pessoas cantando sem fogo, pregando sem lágrimas, liderando sem presença, adorando sem temor e vivendo sem perceber que já perderam força espiritual, que já perderam o céu, que já perderam a eternidade, que já perderam o eterno. Bendito seja Ele. A segunda lição que nós temos aqui é que as cães espirituais aparecem antes da morte espiritual. As cães são sinais de desgaste. Deus está dizendo, os sinais já apareceram,
mas vocês não perceberam. Espiritualmente, as cães aparecem quando a oração vira obrigação, o culto perde reverência, a palavra deixa de confrontar, o pecado deixa de incomodar, a presença de Deus deixa de ser prioridade. Saul governou 40 anos, sem a arca da aliança, sem a presença. A alma envelhece quando perde sua capacidade de se admirar diante de Deus. Nem todo velho espiritual é experiente, alguns apenas sobreviveram longe da intimidade. Há igrejas modernas tecnologicamente jovens, mas espiritualmente envelhecidas. Tem palco moderno, mas altar antigo sem fogo. Grito não é presença de Deus. Sapateado não é presença de Deus. Barulhos horrorosos, histéricos, não é presença de Deus. A terceira lição que nós temos aqui é que o maior juízo é quando Deus entrega o homem à sua própria insensibilidade. O texto repete, não sabe, não sabe. Isso revela um juízo terrível, a perda da consciência espiritual. Quando alguém ainda sente temor, a esperança. Mas quando erra sem sentir, esfria sem perceber, se afasta sem notar, se torna perigosíssimo. O pecado mais distante não é o que caiu, é o que caiu e já não percebe sua queda, sua ruína, seu desastre. O Espírito Santo ainda corrige quem sente dor, quem sente arrependimento, quem quer melhorar. Mas quando o homem se acostuma à ausência de Deus, o coração começa a endurecer. A igreja moderna corre o risco de substituir presença por performance, unção por técnica, arrependimento por entretenimento, santidade por popularidade. Mas que lástima o que está acontecendo neste século XXI. A quarta lição que nós temos aqui é que Deus envia sinais antes do colapso. As cães eram advertências misericordiosas. Deus sempre envia sinais antes da ruína, fadiga espiritual, ausência de fome pela palavra, perda de alegria no culto, frieza na oração, irritação com correção. Antes do juízo vir, Deus mostra os fios brancos da alma. As cães não eram um problema, elas eram o aviso do problema. Há pessoas preocupadas em esconder sinais quando deveriam tratar a raiz. Quem ignora pequenos sinais espirituais um dia enfrentará grandes colapsos espirituais. E tem muita gente vivendo um avivamento de colapso espiritual. E a quinta e última lição que temos aqui é que o avivamento começa quando o homem volta a perceber seu estado. O texto é uma denúncia, mas também um convite ao despertar. Enquanto alguém consegue reconhecer eu estou fraco, ainda existe esperança. O filho pródigo só voltou quando? Caindo em si. O começo da restauração é a consciência. Nabucodonosor voltou para o seu trono quando a sua consciência voltou. O maior milagre antes da cura é Deus devolver percepção espiritual ao homem. Se precisamos de um avivamento, é um avivamento de percepção espiritual. Há pessoas que precisam menos de prosperidade e mais de consciência espiritual. Mas trocamos, queremos mais prosperidade e consciência que se dane. A minha aplicação é a seguinte: a igreja moderna precisa pedir, Senhor, tira de nós anestesia espiritual, porque o maior perigo não é cair e não saber que caiu. Oséias 7:9 é um dos textos mais assustadores da Bíblia profética. Israel estava perdendo força, envelhecendo espiritualmente, sendo consumido lentamente e não percebia. O inferno celebra quando a igreja perde discernimento, porque uma igreja sem percepção espiritual continua viva externamente, mesmo estando enfraquecida internamente. Mas hoje Deus está chamando líderes para despertar, igrejas para discernir, altares para reacender, crentes para voltarem à sensibilidade espiritual, pois ainda há esperança para quem consegue perceber: Senhor, eu preciso voltar ao primeiro amor. Essa mensagem, amado, é especificamente para você. Deus te abençoe.